Fala galera, tudo bem? Sou o professor André, ajudo profissionais de educação física a ganhar até 8.000 por mês trabalhando com futsal. Na aula de hoje a gente vai fazer um quiz sobre dois eventos que aconteceram no início desse mês. Um deles, a Copa América de Futsal, promovida pela Comebol, e o outro, a UEFA Euro 2022, evento promovido pela UEFA. Antes de começar a nossa aula, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário, ativar as notificações. Segue a gente no Instagram, no TikTok, no Facebook para acompanhar tudo que a gente vem produzindo em relação ao futsal para você, treinador, conseguir ganhar mais. Galera, e por que a gente teve a ideia, tá? Porque eu não trabalho sozinho aqui no canal, tenho uma equipe toda que me ajuda com essa geração de temas e conteúdos, e esse tema ficou muito em alta aí no início do ano, a UEFA arrebentando aí com as transmissões, a Comebol também parece que se tocou aí da importância que o futsal tem na América do Sul, e foram realmente eventos que confirmaram em toda a ascensão do futsal no cenário internacional. Muita gente interessada, uma audiência incrível, muitas televisões, muitas mídias sociais envolvidas, atletas e treinadores tops de assim fantástico, coisas que realmente a gente pode ter como referência para o nosso trabalho. A ideia de você ter boas referências também faz você ganhar mais. À medida que você tem referências, você tem trabalhos de excelência, você está baseado em ciência, você está fundamentado e você vai gerar muito mais valor na sua rotina profissional. O evento também ele tem uma questão midiática muito forte, eu venho falando isso, tá? Faz tempo, talvez dentro aí do cenário brasileiro no futsal, eu tenho abordado já há algum tempo a questão da importância do treinador de futsal não apenas valorizar, mas entender como a mídia funciona. Então esses eventos também são importantes para você gerar receita muitas vezes através de pequenas ações que você pode adaptar desses grandes eventos para a sua realidade, seja ela uma realidade de escola, de clube, de projeto social, de equipe competitiva, de alto rendimento, enfim. Esses eventos também trazem um legado nesse sentido, e por isso que a gente vai fazer um quiz aí comparando. A gente separou alguns temas para comparar os dois. Aí eu conversei com alguns treinadores, tive opiniões e vou colocar também as minhas opiniões aí pessoais baseadas na experiência profissional que eu tenho. Claro que qualquer um pode vir aqui discordar, ter uma opinião diferente, é uma visão que eu trago aí de acordo com os trabalhos que eu tenho feito, de acordo também com o que os treinadores têm demonstrado aí na Devolutive e nos feedbacks que a gente tem recebido. Tá legal? Então vamos lá saber quem é melhor no futsal em relação à Copa América ou a Euro, UEFA ou Comebol. Organização? UEFA. Galera, e sabe por que a UEFA? Porque a Comebol parece que faz os eventos de futsal como se fosse um favor, muita má vontade, de repente não tem aí a atenção devida que não sei se eles têm um departamento de futsal, quem é que de repente é o responsável por isso, mas para vocês terem uma ideia, o evento que seria no Brasil, em cima da hora foi para o Paraguai, e com jogos atropelados, aí uma tabela muito complicada para as equipes, até mesmo a questão organizacional, todo mundo preparado para jogar no Brasil, de repente eles mudam aí pro Paraguai em cima da hora, enquanto que a UEFA faz uma fase de classificação. O evento tem países que brigam para ser sede, se candidatam, existe todo um processo que envolve a candidatura de uma sede hoje para sediar um europeu de seleções de futsal. A Holanda se preparou por 4 anos, recebeu incentivos aí inclusive de um programa da FIFA para estar desenvolvendo o futsal, e hoje na UEFA talvez aí o europeu de seleções seja um dos maiores atrativos que a UEFA tem em relação às suas competições. Então, organização UEFA 1, Comebol 0.
Cara, divulgação 2-0 para a UEFA. A Conmebol teve muitos problemas com distribuição de conteúdo, divulgação, mídias sociais também. Apesar de que durante um evento a gente pôde ver através das próprias equipes, então, por exemplo, no Twitter da Seleção do Uruguai, a própria CBF divulgando matérias da Seleção Brasileira, alguns jornalistas, tá, especialistas em futsal dando muita atenção pro evento, mas não dá para comparar com o que foi feito pela UEFA. Tá? A UEFA, para você ter uma ideia, todos os jogos transmitidos ao vivo na UEFA TV. Praticamente todas as seleções tinham TVs, tá, locais transmitindo as partidas. Então foi algo aí que de repente a audiência do Campeonato Europeu vai muito além. E o que acontece? A audiência, na verdade, ela, falando de uma forma midiática, ela tem que ser muito boa com a distribuição e a geração do conteúdo. Então a UEFA, na hora que ela gera um conteúdo, é um conteúdo de alta qualidade, tá? Eles têm uma preocupação desde da parte estética do evento, como ativações dos patrocinadores, como o protocolo de entrada das equipes. Então o evento é um show à parte. Além do jogo, você tem todo o evento aí que você pode curtir, vídeos de produção para divulgar o evento, tá? Publicados antecipadamente, enquanto que a Conmebol deixou muito a desejar nessa questão de geração de conteúdo. Pô, era mais fácil você entrar no Twitter, no Instagram, às vezes, de um atleta para saber o que estava acontecendo do que nos canais oficiais da Conmebol, que foram muito confusos. Inclusive, eles prometeram transmissões no YouTube que nós não tivemos. A Sport TV transmitiu, então foi algo muito bom também, que já melhorou pra caramba. A gente tinha onde ver os jogos, mas muita gente ficou sem assistir e sem ter, por exemplo, algumas coisas que a UEFA faz, que é o quê? São os bastidores, tá? E de repente muitos detalhes aí específicos que fazem a diferença para atrair as pessoas para gostarem do futsal. Então, UEFA 2-0. Talento individual, UEFA 3-0. Só que dessa vez tem uma observação para fazer. Além de muitos brasileiros estarem participando, pô, a gente tinha brasileiro no Azerbaijão, na Rússia, na Geórgia, na Itália, e brasileiros assim excepcionais, fantásticos, que realmente valorizaram muito o evento. A gente tinha uma característica muito forte nos jogos da UEFA, que era o jogo de duelo, tá? O jogo X1, o famoso drible, os jogadores partindo para cima, apesar de serem equipes muito bem organizadas no aspecto coletivo, mas a gente viu muitos lances e muitos gols de jogadas individuais, de iniciativa própria do atleta, às vezes de repente ir para cima do seu marcador e conseguir fazer a jogada. Então, nessa questão, eu acho que analisando de uma forma individualmente os atletas, os jogos da UEFA eram muito mais interessantes. Talvez também pela cultura de resultados que a gente tem aqui na América do Sul, e os treinadores de repente se verem muito pressionados em relação a isso, os jogos acabam sendo mais truncados, fica muito mais difícil você às vezes abrir o jogo e se expor e valorizar o espetáculo. Muitas vezes o resultado, e aí os treinadores de repente eles têm razão nisso, porque realmente resultados ruins não são tolerados pelos dirigentes. Aliás, é uma cultura que a gente carrega aqui que é muito ruim, porque você não vai ter ganhar sempre. Então os dirigentes precisam entender que muitos treinadores que constroem o trabalho, eles vão começar de repente com campanhas ruins, com derrotas, mas à medida que o espetáculo é valorizado, tem sim de repente muito ganho para o evento. E a UEFA mais uma vez está na frente nesse quesito aí. A gente colocou um quesito aqui que é a qualidade técnica, que foi uma análise que
que a nossa equipe fez em relação aos fundamentos do jogo, como que os jogadores se portavam em relação ao controle de bola, domínio, passes, finalizações, desarmes, e novamente a UEFA aí na frente da Conmebol. Parece que os trabalhos específicos são feitos muito bem pelos europeus, enquanto que na América do Sul os treinadores de repente sofrem muito com isso. Então a gente vê aí de repente muitos treinadores aqui na América do Sul às vezes pedindo para os jogadores e corrigindo algumas coisas que de repente na Europa não acontece, ou de repente acontecia em momentos cruciais, em jogadas muito difíceis que os jogadores erravam, e aí é natural que tenha um aumento dos erros. Mas novamente o UEFA na frente, não só em relação à qualidade técnica, mas em relação à postura corporal, ao controle dos movimentos, enfim, toda uma dinâmica aí que deixou o jogo da UEFA muito mais interessante em relação a esse quesito. E, cara, 4-0 para a UEFA. E seguimos com o nosso quiz aqui. E a gente chegou num item aqui de analisar os treinadores. E aí, cara, realmente os treinadores sul-americanos, eles fazem muita diferença, porque a ideia do quiz, olha só, eu não tô colocando aqui se a Europa ou a América do Sul ou as equipes e as seleções de lá ou daqui são melhores ou piores, não. Simplesmente a gente está comparando alguns quesitos para que vocês tenham algumas referências aí. E aí, por que eu escolho os treinadores da Copa América? Cara, porque as condições de trabalho desses caras são infinitamente inferiores aos europeus. Então, desde o treinador da seleção brasileira, que talvez seja a seleção aí com mais estrutura, mas se a gente comparar aí com as seleções europeias, acho que a seleção que ficou em último lugar no Euro tem uma condição inferior à seleção brasileira em relação não a investimento, mas assim, toda a parte estrutural no geral. É muito mais fácil às vezes você lidar com os dirigentes, muitas vezes as leis esportivas do país facilitam muito a valorização que as pessoas têm em relação ao trabalho de alguém que está servindo uma seleção nacional. Então, mesmo um país aí com pouca tradição, o treinador, eu acho que ele tem muito mais tranquilidade do que qualquer treinador que está na América do Sul. Então esses caras são verdadeiros heróis e guerreiros, aí eu tiro o chapéu para eles. E quem sabe a Conmebol não vira aí o jogo nesse quiz que a gente está fazendo. Ele disse América Latina? Arbitragem, talvez esse seja o tema mais polêmico do futsal. Realmente tem melhorado muito, mas ainda deixa muito a desejar. Em muitos lugares que a gente vai, a gente vê árbitros completamente despreparados, mas na América do Sul e no Brasil especialmente, a gente tem um desenvolvimento muito legal da arbitragem, realmente a galera fazendo muita diferença, e eu vou ficar com os árbitros da América do Sul porque realmente são jogos muito mais difíceis culturalmente, tá? A gente vê aqui, eu entrei no site da no YouTube da Conmebol e realmente os caras só querem saber de Libertadores. Eles melhoraram muito esse canal, mas é uma rivalidade a todo momento, e quem sofre mais com isso talvez seja o árbitro no momento da partida. Então os árbitros foram muito bem, teve muitas situações polêmicas nos jogos e que na maioria delas eles acertaram. É como normal às vezes que tenha erros também, mas os árbitros souberam controlar muito bem as partidas e de novo, na mesma pegada que eu fui nos treinadores aí, eu acho que a arbitragem na América do Sul encontra muito mais dificuldade para trabalhar. Os caras às vezes trabalham durante o dia, vão para jogos aí à noite, no final de semana, e fazem dupla jornada. Muitos nem tem tempo às vezes de se preparar para o jogo ou de treinar adequadamente. Então eu fico com os árbitros nesse quesito. E olha a Conmebol aí, gente, a Conmebol ela se arrasta, mas ela não se entrega. Então realmente a raça que os caras... Pintura Libertadores!
quadra de jogo faz muita diferença hoje pro crescimento. Olha só que interessante. Pô, a gente consegue jogar futsal em qualquer quadra. Então a parte estética, ela não vai interferir na qualidade do jogo. Eu tenho visto jogos na França, na Inglaterra, na Espanha, cara, as quadras têm linhas, eu trabalho em praticamente todas as quadras. Tem uma quadra no meu trabalho que ela não tem outras linhas, ela só tem linhas de futsal, mas as outras quadras que eu circulo e que eu desenvolvo os meus projetos, todas elas têm linhas de vôlei, basquete, tem linha que eu não sei nem para que serve na quadra. Isso não muda a rotina profissional do treinador e nem o desempenho dos jogadores, mas muda para o cara que está sentado no sofá assistindo. Ele quer ver algo esteticamente muito interessante. E a televisão, gente, a televisão, quando eu falo televisão, a gente inclui aí redes sociais também hoje, mas assim, toda essa audiência que o futsal ganhou, essa popularidade que esses grandes eventos trazem, dependem do fator estético. E aí o meu voto vai para a Conmebol por um motivo que, no meu modo de entender, foi uma falha da UEFA. A bola contrastava, tá? De repente se confundia com a cor da quadra. Então eles falharam e ficava muito difícil, às vezes, em jogadas rápidas, você identificar a bola de futsal. Já é um jogo com espaço reduzido, a bola é menor, e aí se você comete um erro desse, para quem está assistindo de casa fica muito complicado. E a Conmebol, gostei muito do tom que eles colocaram no piso e da bola simplesmente assim, ter um contraste muito bom, muito alto, a ponto de não ter nenhum problema em relação a isso. Então, nesse aspecto aí, eu acho que ponto para a Conmebol. E olha só, em cima da hora, os caras, para quem conseguiu montar a arena lá no Paraguai, em Assunção, e ter todo esse trabalho para desenvolver isso e pensar também nessa questão midiática, isso facilitou muito para que a Copa América tivesse, de repente, também esse interesse aí todo que a gente viu na competição. Então, ponto para a Conmebol. Gente, tá faltando um item só. Será que a Conmebol vai empatar? Tá 4-3 para a UEFA até agora. Libertadores! Cara, deixa eu só conferir aqui para ver se... Eu fiquei meio perdido aqui no placar porque tava 4-0 para a UEFA. Então, peraí, ó. A UEFA ganhou de organização, divulgação, ganhou de talento individual e de qualidade técnica, certo? Beleza, tá 4, ó. Então 4-0 para a UEFA. Aí a Conmebol, treinadores, arbitragem e a quadra de jogo. Cara, tá 4-3, é isso mesmo. Nossa, e agora? Ó, a último quiz aqui é dos goleiros, tá? E os goleiros, cara, não dá para escolher os goleiros da UEFA depois de ter visto a atuação dos goleiros da Argentina na decisão contra o Brasil na disputa de pênaltis, e o goleiro do Brasil, o Roncaglio, que entrou no lugar do Guita para a disputa de pênaltis. Tá, o Guita foi expulso, ele entrou durante o jogo já, e ele simplesmente defendeu um pênalti com a cara, tá? Ele colocou a cara na bola e defendeu. E é um goleiro que eu gosto muito, já era fã dele, fiquei mais ainda, e por esse motivo eu realmente, entendeu? Meu voto aqui vai para os goleiros da América do Sul, tá? Por isso que eu acabei de falar. E cara, como que a Conmebol saiu lá do fundo do poço para reagir e conseguir esse empate? Cara, é um empate heróico. Sinceramente, por isso que eu falo, é muito legal que a gente tenha uma análise às vezes mais profunda das coisas, porque às vezes é muito fácil você valorizar de repente, porque a UEFA, entendeu, é melhor, porque o jogador sul-americano. Não, eu acho que a gente tem vários pontos aí que dá para você estar valorizando, e a Copa América, eu acredito que tem, assim, nas próximas edições, cada vez mais uma valorização por parte das seleções. Eu já vi aí muitas seleções, de repente, organizando os projetos, as confederações tentando emplacar os campeonatos nacionais, e eu acho que o fato de empatar esse quiz aqui já é alguma coisa muito legal.
Comentem, claro que se vocês não concordarem ou de repente tiverem outra opinião, coloquem aí também. Se tiverem outros quesitos que vocês quiserem comparar, dá pra gente comparar várias coisas. E é isso aí. Valeu, obrigado.